Estou aqui com o cientista político Cristiano Rodrigues e com o advogado Luiz Rocha para falarmos do Decotelli. O assunto continua, as piadas na internet continuam. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, Rocha? Tudo bem, Tudo Alberto? bem? Olha, Um o abraço para Cristiano me vocês. chamou muito a atenção, né? Trocamos mensagens pelo WhatsApp, que todos os ministros negros, seja nesse governo, seja em governos anteriores, independente de esquerda ou direita, sofreram muito mais que os ministros brancos. Não é verdade isso? Não, com certeza, né? Eu fiz uma pequena pesquisa, ou seja, não é científica, não é validada, mas eu dei uma olhada no número de ministros que nós tivemos entre o Sarney e o Bolsonaro até ontem. E aí nós temos por volta de 560 ministros. Desses 560 ministros, eu fiquei entre 12 e 13 ministros negros. 13, se a gente considerar a breve passagem do Decotelli pelo Ministério. E desses 13, mais ou menos 7 foram no governo Lula e naquela pasta da CEPIR, que é a pasta da Igualdade Racial. Né? Teve um ministro que foi o Paim, que eu nem sabia que ele tinha sido ministro, na realidade, José Henrique Paim, acho que esse é o nome dele, que também era um ministro negro que ficou um tempo na pasta de educação na Dilma. E desses ministros, alguns deles saíram por conta de falhas, assim, comparadas com falhas de outros ministros que permaneceram, são falhas simples, né? Então tem os casos que eu lembro claramente. Orlando Silva, que teve um problema com o uso do cartão corporativo, em que ele era ministro dos esportes, e boa parte dos eventos esportivos acontecem nos finais de semana, e aí ele foi acusado de usar o cartão corporativo aos finais de semana para pagar despesas pessoais. E ele teve que se justificar, inclusive chegou a devolver por volta de R$30 mil. E depois acabou saindo, próximo entre as Olimpíadas e a Copa do Mundo, né? Também teve a Matilde Ribeiro, que também foi uma questão relacionada aos cartões corporativos, assim, parece que teve um mau uso e ela acabou sendo pedindo para sair. E teve o caso da Benedita da Silva, que fez uma viagem para um evento religioso usando um avião da FAB. Acho que foi isso, né? Que eu estou me recordando. E Luiz Linda também, que foi ministra de Direitos Humanos no Temer, que foi aquela junção das pastas de mulheres, juventude, igualdade racial. E ela havia reclamado que ela estava trabalhando, foi até uma expressão infeliz, né? Ela disse alguma coisa sobre trabalhar como uma escrava, e que aí ela estava pedindo um aumento de salário, uma coisa dessa natureza, e acabou sendo saída do governo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que tem uma prática comum de ser mais dos governos e da opinião pública ser mais exigente em relação às pessoas negras quando elas ocupam postos de alta visibilidade pública. Isso não quer dizer que o Decotelli não tenha incorrido em erros, né? Claro, o Cristiano, e eu quero chamar a atenção aqui, o caso do Palocci, o Palocci caiu uma vez por conta lá da violação, né, que ficou mostrado, a violação lá da conta bancária do caseiro, que não tinha nada a ver lá, do porteiro, que não tinha nada a ver com o que inicialmente havia se, né, afirmado, né, que ele teria recebido um dinheiro por fora para denunciar o Palocci. O que se viu depois é que era uma herança lá, um negócio, um dinheiro de família. E depois Exatamente. o Palocci voltou, né? E depois, para cair, porra, teve defesa dele no Jornal Nacional, né? Foi difícil cair de novo, mas aí caiu e não voltou mais. O que é interessante, Cristiano, que você chama a atenção é o seguinte, que a gravidade que a sociedade atribui ao problema, enfim, são problemas, né? Ninguém está negando que sejam problemas, mas a gravidade que a sociedade atribui ao problema varia de acordo com a cor da pessoa. Isso. Basicamente é isso, né? Acho que a gente, talvez, e aí, por isso é importante deslocar o debate do Decotelli e pensar mais no debate do ponto de vista do racismo estrutural. Em que medida a ausência de negros nesses espaços faz com que, quando eles apareçam, o escrutínio público em relação a eles seja maior. Então tem uma exigência de perfeição, tanto por parte das próprias pessoas negras, porque elas têm medo de que aquelas portas acabem se fechando para outras pessoas negras, quanto das pessoas brancas que muitas vezes situações parecidas
passam despercebidas quando o autor dessas falhas é branco, e elas são ferozmente criticadas quando o autor é negro. Então, se a gente pega o Decotelli, esse é um grande exemplo, ele ficou 2, 3 dias e as pessoas já estavam vendo se a dissertação dele tinha plágio, se ele tinha ou não doutorado. Assim, óbvio, ele errou em todos esses aspectos, assim, em nenhum momento a gente está justificando o erro dele, dizendo que ele não deveria ter saído, mas foi muito a virulência e a rapidez com que ele foi criticado é muito maior do que aconteceu em casos semelhantes nesse mesmo governo, né? Se nós ficarmos só nesse governo, a gente teve o Moro com um artigo plagiado, a gente tem Damares, que diz que tinha 2 mestrados que ela não tinha, a gente tem o Salles, que diz que fez mestrado, eu acho, uma pós-graduação em Yale, que ele nunca fez. E teve os tantos outros que disseram que foram para Harvard, o Witzel, por exemplo, que falou que tinha terminado o doutorado quando ele de fato não tinha terminado. Esses casos todos, eles foram criticados assim, mas dentro do limite do adequado da crítica. E a decisão política prevaleceu, que a decisão política essa falha, ela foi suficiente para que a posição política dessa pessoa fosse afetada? Enfim. Não houve tanta comoção e não houve toda essa crítica como tem havido com o caso do Decotelli. Rocha, eu vi que você queria falar aí. É o seguinte, tudo que você está falando aí, aliás, eu quero te parabenizar, porque de fato é uma abordagem muito oportuna trazer esse levantamento do que foram das razões que levaram os ministros negros a saírem dos governos. Isso é um dado objetivo, né? Tá aí, não tem como brigar com o fato, né? Com a realidade. E eu recordo o seguinte: na sociedade brasileira tem uma expressão muito comum. Eu, quando era mais jovem, mais adolescente, criança, ouvia isso, que quando alguém errava, né? Quando um branco errava no trabalho, você dizendo isso é coisa de preto. Eu acho que essa gana com que vão para cima dos negros quando eles erram é uma coisa que está no DNA da sociedade brasileira, né? Você é muito tolerante com os erros dos brancos, mas na hora que um negro erra, é uma coisa impressionante, né? Então, aliás, eu li um artigo que alguém alertava que o Decotelli havia esquecido que ele era negro. Então, ele andou circulando por aí com todos esses problemas no telhado dele, na vida curricular dele, e enquanto serviu, não tinha problema nenhum. Aí, quando ele vai para a vitrine, né, você sai da quadra periférica e vai no Grand Slam jogar na quadra central, aí você não pode errar, né? Os erros são impiedosos, sobretudo com pessoas com o perfil dele. Então, isso também ocorre com as mulheres, não é só com os negros. Mulher errou, assim, a reação é muito dura. Então, de fato, eu acho que quero parabenizar, porque essa lembrança aí de como os negros andaram saindo dos governos passados realmente denuncia que tem alguma coisa estranha, né? Branco pode errar, mas negro não pode. O Rocha e Cristiano, eu quero chamar a atenção de uma coisa. O comportamento dos governos foi o mesmo, independentemente de ser de esquerda ou de direita. Por que é isso? Eu tenho a visão, tá, que a política é profundamente democrática. E o que é profundamente democrática? A política representa a sociedade. Se a sociedade tem esse racismo estrutural, isso se reflete na política. Tá? E não depende de se o governo é de esquerda ou direita. Né? Então, se os negros são... você tem a mesma coisa, o erro do branco é equivalente ao erro do negro, mas se a sociedade vê diferente, os governos respondem a isso. E foi o que aconteceu em todos os exemplos que você mencionou, Cristiano. Exatamente isso. Você não muda o governo, você tem que mudar a sociedade. Isso. Porque os partidos eles são uma expressão do que acontece na sociedade, né? Obviamente. E aí isso vai refletir também no tipo de resposta que eles vão dar com esse tipo de situação, quando esse tipo de situação acontece. Quer dizer que, independentemente de ser de esquerda ou direita, os partidos são permeados pelo racismo estrutural.
Se a gente, de novo, né, tentando deslocar só do caso Decotelli, porque eu estou tentando usar o Decotelli como um exemplo, uma alegoria para uma coisa que acontece, ao invés de ficar justificando se ele merecia ou não ter saído. Enquanto alegoria, se nós pegarmos, por exemplo, a distribuição de recursos dos partidos para candidatos autodeclarados pretos, essa distribuição de recursos é menor. Isso já revela que o partido faz uma seletividade com base na cor da pele de quais são aquelas candidaturas viáveis ou não. Isso vai ter efeito na representação política, como os cargos de ministérios e outros cargos de alto escalão. Você precisa ser bom negociador da esfera política, ser bom trânsito entre os partidos. Se o seu próprio partido não te dá chances de ser um candidato viável, de se tornar um representante, por que ele vai te escolher como alguém que vai representar a face pública do partido quando o partido está no governo? Então, essa é muito mais do que isso. Assim, a escolha do Decotelli. Inclusive, eu lembro quando o Lula escolheu o Joaquim Barbosa para ser ministro do STF, uma das coisas que as pessoas diziam era isso: é muito fácil escolher um juiz para ir para o STF, porque é um só. Mas fazer com que isso seja proporcional, e aí os erros da pessoa negra não sejam convertidos como erros de todos os negros e os erros dela enquanto indivíduo, é muito mais difícil. Olha, eu acho, Alberto, tem um problema na sociedade brasileira, que é o seguinte: até hoje nós não temos reparação. Essa palavra é uma palavra fundamental nessa discussão, certo? Porque para fazer reparação, você tem que reconhecer o erro, certo? A sociedade brasileira não reconhece o erro da escravidão. Ela não admite, né? Você anda por aí, você vê avenidas, estradas, estátuas homenageando escravagistas, né? A estátua não quer dizer nada. Não, quer. A estátua está ali o tempo inteiro falando, né? A estátua fala, né? O nome da rua fala, o nome da estrada fala, o nome da avenida fala, né? Por quê? Porque a sociedade não fez reparação. Você não acha nome de nazista como avenida em Berlim, em Frankfurt, né? Em nenhuma cidade da Alemanha. Por que você não acha? E nós tivemos nazistas que contribuíram para as ciências de maneira importante, certo? Mas não tem. Essa semana mesmo eu estava verificando, tem uns buracos, dois buracos na Lua com o nome de duas pessoas, dois cientistas alemães nazistas, e os caras estão mudando o nome do buraco, né? Significa o quê? Isso chama-se, você não está mudando a história. Os caras estão na história, o registro do trabalho deles está na história, eles estão nos museus, nos livros, mas o nome do buraco na Lua não pode continuar sendo o nome daquele cara, porque ele era um nazista. Isso a gente chama isso de reparação, porque você reconhece o problema, reconhece o fato e faz a autocrítica na prática. No Brasil, nós não fizemos isso. Até hoje não tem reparação. Enquanto não tiver reparação, nós vamos continuar tendo esse problema, certo? Não tem negro médico, não tem negro engenheiro, não tem negro advogado, não tem negro cientista, não tem negro deputado, não tem negro presidente, não tem negro governador, certo? Esse é o problema. Então, o Lula, no governo dele, fez muito, mas o enfrentamento, a confrontação da questão da reparação não foi feita. Olha só, eu queria agradecer vocês dois. O objetivo desse vídeo é que fosse curto mesmo, para a gente chamar a atenção desse aspecto importante. E queria contar com o Cristiano, contar com o Rocha, toda vez que acontecerem episódios como esse, para a gente sempre chamar a atenção desse problema na sociedade brasileira. Estou à disposição. Estou à disposição também. Agradeço a oportunidade de participar de novo.